Olá, pessoal, tudo bem? Primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui hoje falando um pouquinho para vocês sobre o desenvolvimento da linguagem oral, que é um tema extremamente importante, porque na verdade a linguagem ela vai refletir o nosso pensamento. Então ela envolve conceitos, símbolos, signos, um código e a gente precisa ficar muito atento quando acontece um atraso na aquisição ou no desenvolvimento da linguagem oral. Por quê? A gente tem algumas questões que podem ser orgânicas envolvidas, né? Então a criança apresenta esse atraso por conta de uma questão intrínseca que está nela, que pode ser uma deficiência auditiva, pode ser uma síndrome de Down, pode ser um autismo, ou nós temos aquelas causas que são ambientais e que aí envolvem atitudes que a própria família, a própria escola podem modificar para estimular e para que o desenvolvimento da linguagem ocorra de uma maneira mais adequada. Quando nós falamos em linguagem, é importante lembrarmos que nós temos o emissor, que é aquela pessoa que vai transmitir o recado, falar alguma coisa. Nós temos o receptor, que é aquela pessoa que vai receber esse conteúdo que está sendo passado, e a gente precisa ter um código que deve ser em comum para o emissor e para o receptor, pois somente dessa forma nós vamos garantir que a comunicação seja efetiva e que o recado seja realmente passado e compreendido. Mas o que pode afetar o desenvolvimento da linguagem e quais são as principais dúvidas que os pais nos trazem, os professores nos trazem quando observam um comportamento diferenciado em uma criança? O que é muito comum chegar na clínica é a queixa do atraso na aquisição da fala. Então, aquelas crianças que já têm 2 aninhos, 2 anos e meio, 3 anos e ainda não falam nenhuma palavra ou falam muito pouco pela idade que eles têm. Qual é a primeira recomendação que eu dou? Nós temos muitas crianças que ficam com cuidadores, então a vovó, a titia ou mesmo uma babá ficam em casa. E, claro, querendo compreender os desejos da criança, esses cuidadores acabam reduzindo as oportunidades de comunicação sem querer, na medida em que eles adivinham as necessidades dessas crianças. Então, eu vou dar um exemplo muito comum. Eu tenho uma criança de 1 aninho e meio, 2 aninhos, que fica em casa com a babá e que tem sede. Só que antes dela pensar em pedir a água, ela já tem a água na mão. Ou que ela tem fome, ela quer a mamadeira, ela quer o copinho. Só que ela nem conseguiu sentir a fome, ela já está com a mamadeira em suas mãos. O que acontece? A criança não sente necessidade de pedir, de expressar os seus desejos e as suas vontades. Ou em outras ocasiões, em outras situações, elas apontam para conseguir o que querem e são imediatamente atendidas. A partir do momento que a criança descobre que ela não precisa falar para conseguir o que quer, que se ela apontar aquele dedinho mágico para o objeto que ela quer, ele vai chegar até ela, ela fica preguiçosa e não vai desenvolver a fala, né? Por isso, uma das orientações que eu passo é, em primeiro lugar, coloque essa criança na escola. A escola é um ambiente adequado e propício para o desenvolvimento da linguagem oral, porque ela vai estar trocando experiência com os seus pares, com outros coleguinhas da mesma idade, do mesmo meio social, e ela vai precisar
se colocar para conseguir o que ela quer. Ela vai precisar chamar atenção de alguma forma, ela vai precisar pedir, chamar pela professora, porque se ela não fizer isso e se ela não se fizer entender e compreender, ela não vai conseguir obter aquilo que ela quer. Então, quando a criança demora para falar, ou quando ela fala muito pouco, primeiras coisas que nós devemos nos atentar é se não tem ninguém fazendo as coisas pela criança sem que ela tenha necessidade de solicitar. Uma outra dúvida bastante comum que chega até nós fonoaudiólogos é aquela questão, né? Até quando eu devo esperar? Ou até quando é normal que essa criança troque letras na fala? Então vamos lá, gente. Quando a criança tem 1 aninho de idade aproximadamente, nós esperamos que ela comece a falar as primeiras palavrinhas. Quais são? Papai, mamãe, dá, quer. É claro que a gente não espera que essa criança articule corretamente os sons da fala, né? Mas é natural que ela comece a emitir alguns sons, associando-os às pessoas, às vontades, aos objetos. Então, todas as vezes que ela vê a mamãe chegando, ela sabe que aquela pessoa é a mamãe. E quando ela começa a expressar esses primeiros movimentos com a boquinha, o que é comum acontecer? Ela é reforçada pelos adultos que estimulam e dizem para ela, é a mamãe. Por uma questão de imitação, essa criança passa a reproduzir o som que ela já faz, associando a figura da mãe sempre que ela chega por perto. E é isso que vai acontecer com cada palavrinha que a criança aprende ou cada sentimento que ela entende, né? Da mesma forma que quando ela começa a pedir o xixi, ela entende que quando ela está com vontade de xixi, ela tem que fazer esse som com a boca para que alguém a leve até o banheiro, né? Então, por isso é extremamente importante que os pais estimulem a linguagem da criança, contextualizando todos os objetos, todos os fatos, tudo que acontece e articulando de uma forma correta. Então, quando a gente usa aquela linguagem infantil, tá com fominha, o meme, bebê quer papá, tá com fominha. Quando a gente fala errado, a gente está ensinando errado a criança. E ela não sabe. Então, ela vai imitar incorretamente. Por isso, é importante a gente articular corretamente os sons. É claro que eu posso usar palavrinhas como au-au para me referir ao cachorro, mamá, tetê. Isso não é falar errado, né? Agora, quando eu distorço o som de uma palavra, quando ao invés de eu perguntar se o bebê quer mamar, eu falo bebê te mamar, eu estou modificando o fonema da palavra. E ele vai achar que a palavra quer é te. E ele não vai compreender isso, certo? Outra questão, gente. Existem sons específicos esperados em cada etapa do desenvolvimento. Então, se eu tenho uma criança aos 3 aninhos que não diz palavrinhas que são esperadas, como papai, mamãe, o som do T, do D, do M, todos esses sons já são esperados aos 3 anos. Se uma criança com essa idade ainda não consegue articulá-los corretamente, a fonoaudióloga já vai considerar isso um atraso, né? Então, a gente tem uma lenda por aí que eu escuto muito nas escolas. Ah, mas alguém me disse que eu tenho que esperar até os 5 anos para encaminhar, que até os 5 anos é normal a criança falar errado. Não é, gente, não é normal. Não é para esperar. Quanto antes a gente procurar o auxílio de um profissional, melhor será para o desenvolvimento dessa criança, inclusive emocional. Então, se uma criança com 3 ou 4 anos não faz os sons que são esperados para a idade dela,
Isso é um atraso, precisa de uma avaliação profissional. Principalmente porque hoje em dia as crianças com 5 anos estão entrando no contato formal com a leitura e a escrita no momento da alfabetização. E a criança apoia a escrita na oralidade. Então, se a criança falar errado, é muito grande a chance dela escrever da mesma forma que ela fala. Portanto, como nós não sabemos o tempo que cada um vai demorar para responder a uma intervenção, eu preciso de uma avaliação. Eu tenho crianças que podem ir para terapia fonoaudiológica e em 2, 3 meses ela consegue reproduzir os sons que ela tinha dificuldade. Porém, eu tenho outras crianças que pode levar 1 ano e meio até aprender algum som. Então, eu preciso de um olhar profissional para entender o que está acontecendo com o meu aluno, com o meu filho, com o meu sobrinho. Agora, vamos pensar um pouquinho naquelas causas que são orgânicas, né? Então, que estão com a criança, que não basta eu falar corretamente para que ela me imite e que a fala dela seja adquirida e desenvolvida tranquilamente. Eu tenho algumas causas desde o momento da gestação, como por exemplo, uma rubéola congênita, uma toxoplasmose, ou até mesmo depois de um nascimento, o uso de antibióticos que nós chamamos de ototóxicos, que são causas que podem provocar uma perda da audição da criança. Atualmente, há alguns anos, na verdade, a gente já tem o teste da orelhinha que a criança faz, é uma triagem auditiva, logo que ela nasce, para a gente conseguir saber se ela escuta normalmente. É muito importante, é uma das primeiras questões que a gente observa, avalia, quando chega uma queixa de um atraso na aquisição da fala. Então, a pergunta que a gente faz, essa criança escuta, né? Ela detecta o som? O que é detectar? É perceber a presença do som. Então, existem testes caseiros, nós podemos testar deixando cair uma tampa de panela no chão, colocando um celular para tocar uma música atrás da criança, batendo palmas para ver se a criança apresenta alguma reação ao som. Então, né, nesse momento, a gente quer ver se ela reage de alguma forma quando tem uma fonte sonora perto dela, para saber se ela escuta, tá? Então, a partir do momento que eu observo uma alteração na acuidade auditiva dessa criança, eu preciso encaminhá-la para um otorrino, um médico otorrino-laringologista, para fazer um exame, que é um BERA, uma audiometria, para a gente entender qual é a perda da criança, o grau da perda, o tipo da perda e qual será a conduta. A gente sabe que uma criança com uma deficiência auditiva, nós temos inúmeros recursos tecnológicos atualmente. Ela pode se beneficiar com o uso de um aparelho de amplificação sonora individual, que é o aparelhinho auditivo. Ela pode ser candidata a uma cirurgia de implante coclear, que popularmente é o chamado ouvido biônico, onde nós implantamos eletrodos dentro da cóclea da criança, que vai substituir aquelas células que não estão funcionando. Mas tanto em um caso como em outro, a fala que a criança vai ouvir não é igual nós ouvintes escutamos. É uma fala sem uma entonação. E no caso do implante coclear, é uma fala robotizada, vamos dizer, metalizada, tá? Então, com o aparelho, a gente tem uma amplificação dos sons e a criança passa a escutar. Mas isso não é mágica. A gente tem que lembrar que se uma criança, aos 2 anos, coloca um aparelhinho auditivo, ela está nascendo auditivamente naquele momento. Então, é natural que a aquisição e o desenvolvimento da fala dela apresentem um atraso.
Isso, gente, principalmente na escola, é extremamente importante. Existem orientações específicas, da mesma forma que esse aparelho está amplificando os sons, ele está amplificando os ruídos. Então, o barulho de carteiras arrastando, de ventiladores, de tratores trabalhando na rua, tudo isso incomoda muito a criança. E o que ela pode fazer? Desligar o aparelho, porque eles aprendem, eles são espertos. Quando eles não querem escutar a voz do professor, eles vão lá e reduzem o volume e nós nem percebemos. Então, existem muitas dicas de ações que a escola precisa providenciar que são simples, gente, não envolvem questão financeira. Por exemplo, colocar feltro embaixo das carteiras das salas onde tem deficientes auditivos, orientar o professor a sentar essa criança de frente para ele, porque essa criança vai precisar da leitura orofacial. O professor evitar falar, explicar a disciplina enquanto está escrevendo na lousa, porque aí ele está de costa para o aluno não consegue fazer a leitura labial. Também evitar ficar com uma janela atrás, porque o reflexo vai atrapalhar o aluno deficiente auditivo a ler os lábios do professor. E, de repente, até a forma, o lugar onde a gente coloca essa classe desse aluno. Procure um lugar na escola onde é mais silencioso, evitar ficar na frente de ruas, com as janelas viradas para as ruas, que muitas vezes passam carros, buzina, obras. Então, são recursos muito fáceis, né? E nós temos que pensar para auxiliar essa criança, para ela ter condições de acessar o conteúdo da mesma forma que os seus colegas, conforme traz a legislação, as políticas públicas referentes ao atendimento da educação especial, tá? Bom, antes de nós falarmos sobre o autismo e a síndrome de Down, eu queria fazer uma diferenciação muito importante com relação ao que é linguagem e ao que é fala, né? A fala, ela é o ato motor de articular os fonemas, os sons. Então, o ar sai dos meus pulmões, passa pela minha traqueia, pela minha laringe, aonde ele vai vibrar ou não as pregas vocais, e ele será, vamos dizer, moldado de acordo com o que eu quero articular, ou na minha cavidade bucal, ou nas minhas narinas, se for um som nasal, o N, o M, o NH. E eu tenho meus órgãos fonoarticulatórios, que são os dentes, a língua, os lábios, o palato, que é o céu da boca, que vão dar o formato, vamos dizer assim, para o som que eu quero emitir. Então, isso é a fala. O papagaio fala, né, gente? Mas ele não tem linguagem, ele não tem a conceituação daquilo que ele está dizendo, ele não entende o significado, ele não compreende o significado. A linguagem, ela é muito maior do que a fala. A linguagem é o ato de eu associar um significante ao significado. É eu envolver as estruturas que são as mesmas envolvidas na linguagem escrita, sintática, semântica, fonológica e pragmática, para que a minha linguagem seja eficiente. E nos casos, por exemplo, da síndrome de Down, eu tenho uma alteração tanto da fala como da linguagem. A minha alteração da linguagem na síndrome de Down está relacionada ao déficit intelectual presente na condição da síndrome. Então, todas as pessoas com síndrome de Down, eles terão um rebaixamento cognitivo, que é da própria condição da síndrome. A linguagem pode estar mais ou menos afetada de acordo com esse grau de comprometimento. Isso vai envolver, inclusive, a compreensão. E a fala na síndrome de Down? Como é a fala? Eu tenho crianças que falam muito, tem muito vocabulário, muito semântica, né? Porém, elas trocam letras, elas têm uma fala distorcida, que é muito comum na síndrome de Down,
por conta da minha hipotonia de lábios, de bochecha e de língua. Então, eu tenho uma flacidez, elas são molinhas, essas estruturas. Então, eu não consigo deixar a minha fala, meu ponto articulatório da forma como eu gostaria. E a minha fala acaba sendo alterada nessa produção. A gente tem casos de síndrome de Down com um comprometimento intelectual maior, que as crianças não verbalizam, então elas usam sinais. A gente tem casos que elas usam comunicação alternativa, existem crianças que só articulam algumas palavras, e nós temos aquelas que falam bastante, conversam, iniciam e mantêm um diálogo normalmente, apesar da distorção articulatória e dos comprometimentos na produção da fala. No autismo, a gente tem uma situação muito parecida. Há também o comprometimento da linguagem, né? Essa é uma das características do autista, né? Ele tem um comprometimento, aí uma alteração na socialização, na interação, no comportamento e na linguagem. Nós temos uma redução da intenção comunicativa. Muitos autistas, vamos dizer assim, vivem no mundinho deles, não buscam nem com o olhar e nem com a fala, não iniciam diálogo, não perguntam. Muitos nem respondem. Então, isso é uma alteração na linguagem. A gente sabe também que existe a ecolalia, que é quando a criança, o adulto autista, ele repete padrões de fala que ele escutou. Então, ele ouviu alguma coisa na igreja, no jornal, na televisão, e ele passa a repetir aquela frase de forma descontextualizada, mostrando também aí uma alteração na linguagem. Pessoal, o que eu acho muito legal que fique gravado com vocês? Tem dúvida? O professor, ele é extremamente importante na detecção de qualquer alteração do desenvolvimento dentro do ambiente escolar, gente. E vocês, professores, têm condições de perceber isso. Então, não subestimem o conhecimento que vocês têm. O padrão de comparação dentro de uma sala de aula é muito facilitado. Então, se vocês observarem aquela criança mais quietinha, ou observarem que ela está falando menos que a outra, liga a anteninha, né? Pede ajuda, encaminhe para um profissional especializado. O outro precisa desse olhar, é muito importante o trabalho interdisciplinar, gente, principalmente dentro da educação especial. O profissional da saúde e da educação tem que estar trabalhando de forma conjunta. As questões que envolvem o AE muitas vezes fogem da alçada do pedagógico, porque tem muitos conceitos orgânicos, neurobiológicos, que não está na formação do pedagogo. E por isso que nós precisamos trabalhar juntos. A gente tem a questão da educação especial, que tem como público-alvo na legislação, né, os deficientes, o transtorno global do desenvolvimento, onde se encaixa o autista, e as altas habilidades. Então, a linguagem, ela vai estar alterada em quase toda essa população do AEE, que são as crianças atendidas nas salas multifuncionais. E essas crianças, muitas vezes, em muitos lugares, eu dou algumas palestras, a gente vê essa dúvida, as escolas solicitam o laudo para oferecer esse atendimento. E a gente sabe que, por lei, nós não podemos exigir um laudo para que essa criança frequente o AE. Claro que nós podemos, paralelamente, da mesma forma que eu estou assegurando esse atendimento a esse aluno, eu vou orientar, encaminhar a mãe para que busque esse laudo médico e esse diagnóstico. Mas o médico, ele não tem condições de avaliar aquela criança pedagogicamente. Quem consegue fazer isso é a escola. Então, eu recebo muitos pacientes que me procuram para que eu faça uma avaliação, emita um parecer técnico especializado para que ele possa levar para a escola, para que o filho consiga esse atendimento.
E a gente sabe que a adaptação curricular, o plano de ensino individualizado, o PEI, ele é muito além de tudo isso, tá? Vou citar um exemplo aqui, eu trabalho com a dislexia, além da educação especial, e apesar do disléxico não fazer parte desse público-alvo aí que está descrito na legislação, nas políticas públicas, né, de forma explícita, a inclusão, gente, ela vai muito além do público-alvo da educação especial. A inclusão é um direito de todos os alunos a terem o mesmo acesso às oportunidades iguais ao conteúdo, tá? Então, a gente tem que direcionar esse olhar, temos que ficar atento e, no caso de dúvida, peçam ajuda, encaminham, porque no caso dessas crianças, um mês pode fazer toda a diferença na vida deles. Então, papai, mamãe, titio, vovô, não esperem, não fiquem pensando que cada um tem o seu tempo, porque não custa a gente ter um olhar especializado e cuidar da vidinha da nossa criança, tendo a certeza de que ela foi assistida da melhor forma possível, mesmo que essa avaliação tenha como objetivo descartar uma possível alteração na linguagem. Foi um prazer estar com vocês, espero que tenham gostado. Qualquer dúvida que vocês tiverem, eu estou à disposição. Vou deixar meu Instagram aqui embaixo, é só vocês me enviarem, que na medida do possível eu respondo a todos. Foi um prazer estar aqui, agradeço novamente a oportunidade e o convite.